Urgente! Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo o que você conhece sobre o futuro do Brasil. Dezembro está logo aí, mas o que está prestes a acontecer nesse mês promete chocar a todos nós. Fatos surpreendentes e misteriosos estão prestes a vir à tona. E a conexão com a profecia de um dos santos mais controversos e reverenciados da Igreja Católica, Padre Pio, é algo que não podemos ignorar. Por quê? Porque essa profecia carrega um aviso que tem a capacidade de transformar o destino de uma nação inteira. Imagine um aviso espiritual tão forte que até mesmo aqueles que não acreditam são levados a se questionar. E se o que está por vir não for apenas uma coincidência, mas uma sequência de eventos que já estavam escritos há muito tempo? Padre Pio, o santo das visões e das advertências, previu acontecimentos que ecoam até hoje. E no coração dessa profecia, um alerta para o Brasil, que agora se torna cada vez mais relevante. Sabe por que isso deveria nos preocupar? Porque dezembro, ao que parece, não será apenas um mês comum. Algo profundo e inesperado pode estar prestes a se revelar. Mas quem era Padre Pio? Como um homem simples, de fé inabalável, transformou-se em um ícone espiritual reconhecido por fenômenos que desafiam a razão. Ele não era apenas um padre. Era alguém que, segundo relatos, conversava com seres divinos, via o futuro e carregava os estigmas, marcas, que pareciam um testemunho de algo maior. Talvez você esteja se perguntando como isso tudo se relaciona conosco hoje, ou mais importante, o que podemos aprender com as suas visões para nos prepararmos para o que está por vir. As visões de Padre Pio eram sombrias. Ele falava de purificação, de catástrofes que exigiriam uma conversão espiritual urgente. Muitos acreditam que essas mensagens são como um chamado, uma última chance para nos voltarmos ao que realmente importa. Agora, por que o Brasil? Será que nosso país tem algo especial que o conecta a essas advertências celestes? Vamos além. Por que dezembro? Teria o último mês do ano um significado oculto, algo que desperta uma energia diferente, capaz de transformar tudo ao nosso redor? O Brasil é uma terra abençoada por sua diversidade espiritual. E entre essas devoções, Padre Pio ocupa um lugar especial no coração de muitos. Por todo o território, sua imagem é venerada. Relíquias sagradas, orações coletivas e histórias de milagres que parecem inacreditáveis, mas que muitos juram ser reais. Pessoas que estavam à beira da morte e foram curadas, mães que oraram com fervor e testemunharam verdadeiros atos divinos. E se esses milagres são sinais de algo maior que ainda está por vir? Se você acha que isso tudo não passa de coincidência, será que está preparado para considerar o que pode acontecer quando dezembro chegar? Alguns já estão em alerta, mobilizando orações e campanhas de jejum, clamando por proteção. As comunidades religiosas se agitam, os rumores se espalham, mas poucos têm a coragem de encarar a verdade. Estamos realmente prontos para o que pode acontecer? Há uma tensão crescente. Será que as profecias de Padre Pio se referem a eventos políticos que podem abalar a nação? Ou a uma crise ambiental que a humanidade não pode mais ignorar? O Brasil, com sua riqueza natural, especialmente a Amazônia, parece estar no centro de algo grandioso. A destruição ecológica que ocorre sob nossos olhos não pode ser ignorada, e a conexão com os desastres globais começa a aparecer cada vez menos uma teoria e mais uma profecia iminente. Imagine agora, um país inteiro dividido. Alguns se apegam à esperança, outros à desesperança. O medo tem o poder de unir ou separar, mas o que predominará quando o inesperado acontecer? Dezembro carrega consigo expectativas perigosas, e estamos todos envolvidos, quer acreditemos ou não. Algumas pessoas estão construindo estratégias de sobrevivência, estocando alimentos e preparando abrigos, como se uma tempestade espiritual e física pudesse realmente se materializar.
Outras focam na fé, reunindo-se em círculos de oração, buscando orientação divina. Não importa para qual lado você olhe, o que está em jogo é a própria essência de um povo que busca um propósito maior ou uma forma de se proteger do que não pode prever. É claro, nem todos acreditam cegamente. Existe também o lado cético. Pessoas que olham com desdém e zombam da ideia de que um santo falecido há tanto tempo possa ter algum impacto em nossas vidas hoje. Mas será mesmo que isso é pura paranoia? Ou há algo mais profundo que ainda não entendemos completamente? O que sabemos é que, para muitos, as advertências são reais, carregadas de símbolos e sinais que se mostram nos lugares mais inesperados. E quando falamos de sinais, não podemos ignorar as coincidências. Catástrofes naturais, instabilidade política e uma série de eventos climáticos extremos têm colocado o Brasil em uma posição delicada. Alguns acreditam que são apenas ciclos naturais, mas e se, só e se, estivermos vivendo o prelúdio de algo mais grave? Aí vem a pergunta que não quer calar. Estamos prontos para enfrentar essa realidade? As redes sociais se tornam um campo de batalha. Discussões acaloradas, teorias da conspiração e debates intermináveis entre fé e ciência. Cada um com sua verdade, cada um com seu medo ou sua esperança. E talvez isso seja o mais fascinante. Ver como a profecia de um único homem pode fazer uma nação inteira parar, questionar e acreditar. E você no que acredita? Como você enxerga dezembro? Como uma chance de renovação ou um mês de catástrofe iminente? E agora, com tudo o que já falamos, eu gostaria de propor um momento de reflexão, um instante de pausa, para conectar toda essa tensão e expectativa com algo maior, algo que nos faça sentir ancorados e protegidos, independentemente do que está por vir. Respire fundo, permita que sua mente se acalme e, se desejar, feche os olhos. Vamos nos unir em uma breve oração. Não importa sua fé ou crença, porque este é um convite ao silêncio interior, à sabedoria que existe dentro de cada um de nós. Divino Criador, fonte de tudo o que é bom, agradecemos pela vida que nos foi concedida, por cada novo amanhecer e por cada oportunidade de aprender e crescer. Que possamos encontrar serenidade em meio às incertezas e ter coragem para enfrentar o que ainda não entendemos. Ilumina nossos corações com amor e compaixão, para que possamos ser um farol de esperança uns para os outros. Dê-nos discernimento para interpretar os sinais e sabedoria para reagir sem medo, mas com fé. Que mesmo nos momentos mais escuros, possamos nos lembrar de que nunca estamos sozinhos, pois somos parte de algo maior, algo sagrado e eterno. Amém. E assim, com um espírito mais sereno, vamos mergulhar nas camadas de mistério que ainda cercam a profecia de Padre Pio. O que torna suas palavras tão poderosas? Por que tantos acreditam que seu legado ainda exerce uma força invisível, moldando a forma como percebemos os acontecimentos do mundo? Você já ouviu falar sobre as visões que Padre Pio teve ao longo de sua vida? Muitas delas foram registradas em cartas e relatos de pessoas que o conheceram de perto. Padre Pio não era um homem comum. Ele possuía uma presença quase sobrenatural, capaz de instigar tanto amor quanto medo. Uma figura envolta em um manto de milagres e sofrimento, suas experiências místicas transformaram completamente a forma como seus seguidores veem a vida, a fé e até o futuro. Pessoas que conviveram com ele relatam que seu olhar penetrava a alma, como se enxergasse os segredos que todos carregamos por dentro. Acredita-se que ele sentia dores profundas, resultado dos estigmas que carregava, feridas misteriosas que imitavam as chagas de Cristo e sangravam sem explicação médica. A questão aqui é, o que ele viu que pode ter a ver com o nosso tempo? Padre Pio teve uma série de visões que, segundo ele, eram avisos divinos,
avisos que falavam de um tempo de tribulações, de purificação e de uma necessidade urgente de conversão. Ele descrevia cenários apocalípticos com tal precisão que muitos estudiosos da fé não conseguem descartar o impacto espiritual e psicológico de suas revelações. Parece que o Brasil, um país marcado por sua espiritualidade vibrante e por sua devoção a diversos santos, não está alheio a essas advertências. Padre Pio, mesmo após sua morte em 1968, continua a inspirar multidões. Sua influência não se limitou à Europa. Ele cruzou oceanos, chegando aos nossos corações e criando um movimento de fé que cresce a cada dia. Os santuários dedicados a ele no Brasil recebem milhares de fiéis que buscam cura, proteção e esperança. Há quem diga que, ao tocar suas relíquias, sentem uma energia inexplicável, como se um poder maior estivesse agindo naquele instante. Histórias de milagres? Elas são inúmeras. Algumas famílias relatam curas milagrosas após pedirem a intercessão de Padre Pio. Pessoas com doenças incuráveis, que contra todas as expectativas encontram a saúde restaurada. Esses testemunhos são compartilhados não apenas com emoção, mas com a certeza de que algo maior interveio. E aí você se pergunta, se esses milagres são reais, será que as advertências de Padre Pio também não merecem nossa atenção? O que o Brasil pode esperar de dezembro, então? De um lado, temos os que veem o mês como um período crítico, um ponto de virada onde o destino do país pode ser decidido. Do outro, existem aqueles que não acreditam em profecias, tratando tudo como uma série de coincidências alimentadas pelo medo coletivo. Mas o que fazer com os sinais? O clima extremo, as crises políticas, a devastação da Amazônia, são apenas acontecimentos isolados ou fazem parte de um plano maior? Alguns estudiosos de profecias religiosas argumentam que dezembro é, de fato, um mês carregado de simbolismo. Se analisarmos o contexto histórico, percebemos que grandes mudanças e eventos marcantes já aconteceram nesse período, não só no Brasil, mas em todo o mundo. É como se houvesse uma energia especial no ar, uma força que impulsiona transformações. E essa sensação de que algo vai acontecer não é facilmente descartada por quem acredita no espiritual. As comunidades religiosas no Brasil estão mais ativas do que nunca. O que vemos são movimentos de oração, campanhas de jejum e vigílias que se estendem noite adentro. Grupos se reúnem para clamar por proteção divina, pedindo que Deus guie o Brasil por caminhos de paz e prosperidade. Para muitos, dezembro representa a chance de um recomeço, uma oportunidade de reconciliação espiritual e moral. Mas o que você acha? Essa preparação espiritual é suficiente? Ou devemos também pensar em ações concretas para proteger nossas famílias e comunidades? O medo é uma emoção poderosa, mas também pode ser um agente de mudança, um catalisador para ações que transformam. Há também uma discussão mais profunda sobre como essas visões devem ser interpretadas. Será que Padre Pio realmente previu catástrofes físicas, como terremotos ou tempestades devastadoras? Ou ele falava de um colapso moral e espiritual? Alguns teólogos sugerem que as advertências podem ser metáforas, um apelo para que olhemos para dentro de nós mesmos e repensemos nossos valores. Afinal, o que seria mais devastador, um desastre natural ou a completa perda da nossa humanidade? Pense na Amazônia, por exemplo. A destruição desse bioma único não impacta apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. E se essa destruição já for um cumprimento parcial das advertências de Padre Pio, talvez o que ele tenha visto não seja um evento súbito, mas uma série de escolhas humanas que levariam a consequências irreversíveis. Quando desmatamos florestas, poluímos rios e ignoramos o meio ambiente, não estamos, de certa forma, caminhando para o apocalipse que ele previu? A Igreja Católica, por sua vez, adota uma postura cautelosa.
O Vaticano raramente faz declarações oficiais sobre profecias, e o caso de Padre Pio não é diferente. Existe uma prudência em não alimentar o pânico, mas também um respeito pelo mistério da fé. No Brasil, alguns líderes religiosos tomaram a iniciativa de pedir aos fiéis que permaneçam vigilantes e se mantenham em oração, enquanto outros preferem focar no lado mais positivo, a mensagem de esperança e renovação que a fé proporciona. O impacto sociocultural dessa profecia também é inegável. O medo coletivo pode ser perigoso, mas também pode unir as pessoas. A psicologia das massas nos mostra que, diante de uma ameaça, há uma tendência a buscar conforto na coletividade, na crença de que juntos somos mais fortes. Mas o que acontece se essa sensação de insegurança sair do controle? Se as pessoas começarem a fazer preparações físicas, como estocar alimentos ou buscar refúgios, estaremos diante de um fenômeno muito mais amplo do que uma simples questão de fé. E quanto às redes sociais? Nesse universo virtual, teorias se multiplicam, às vezes misturando fé com conspiração. Isso polariza a sociedade, gera conflitos, mas também promove discussões importantes sobre espiritualidade e o que realmente importa. Você já parou para pensar em como esses debates estão moldando nossa maneira de ver o futuro? Será que estamos mais conscientes ou simplesmente mais ansiosos? E você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é o impacto que essa profecia tem em sua vida? Sua fé se fortalece ou suas dúvidas aumentam? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. O que dezembro reserva para o Brasil e como você está se preparando para o que pode vir? Vamos continuar explorando juntos, porque as respostas podem estar onde menos esperamos. Claro, agora que você já refletiu sobre as implicações dessa profecia e o quanto ela impacta o Brasil, é hora de irmos mais fundo. Quais são exatamente as revelações que Padre Pio deixou e por que elas são tão preocupantes para o nosso futuro próximo? Para começar, precisamos entender que as visões de Padre Pio nunca foram revelações simples ou fáceis de decifrar. Elas eram sempre envoltas em simbolismos complexos, imagens assustadoras e advertências sobre tempos de grande tribulação. Alguns dos relatos mais detalhados vêm de cartas que ele escreveu aos seus superiores e amigos mais íntimos, nas quais descrevia cenas de destruição, sofrimentos intensos e a necessidade de uma transformação espiritual global. Padre Pio falava de anjos e demônios em batalha, de pragas que varreriam nações e de um período de purificação que se abateria sobre a humanidade. Ele costumava dizer que o tempo da misericórdia de Deus não duraria para sempre e que, em algum momento, o mundo seria confrontado com as consequências de seus pecados. Agora, por que isso tudo parece convergir para o Brasil e, mais especificamente, para dezembro? A resposta pode estar em uma série de coincidências, eventos históricos e sinais que estudiosos religiosos acreditam estar se manifestando agora. Dezembro, além de ser o mês em que celebramos o nascimento de Cristo, tem uma energia espiritual diferente. É o encerramento de um ciclo e, simbolicamente, o momento de prestar contas e se preparar para o novo. Não é à toa que muitas culturas e religiões tratam essa época com uma reverência especial. Mas o que torna dezembro de agora tão especial? Para isso, precisamos considerar uma série de eventos que já estão em movimento. O Brasil, atualmente, enfrenta uma crise que não é apenas política, mas também climática e social. A Amazônia está em perigo, com níveis de desmatamento que alarmam cientistas de todo o mundo. Para os que interpretam profecias, a destruição da floresta é um dos sinais claros de que estamos em uma era de consequências ecológicas graves. A Amazônia, o pulmão do mundo, é vista como um termômetro espiritual e ambiental. Se ela sofre, o mundo sofre com ela. E o Brasil, sendo seu guardião, carrega a responsabilidade de proteger essa terra sagrada.
Não proteger, para muitos, é desafiar a própria vontade divina, e não podemos ignorar os desastres naturais que já vêm acontecendo. No último ano, vimos enchentes devastadoras em regiões que antes não eram tão vulneráveis, ondas de calor fora do normal, e uma série de catástrofes ambientais que parecem se alinhar com os avisos de Padre Pio. Há quem veja nesses eventos um prelúdio, um anúncio de que dezembro será o ponto de virada. E se você acha que isso é exagero, lembre-se de que até cientistas alertam para o risco de colapsos ambientais que podem vir mais cedo do que imaginamos. O cenário político brasileiro também contribui para essa atmosfera de tensão. A divisão social está cada vez mais evidente, com um país polarizado que parece à beira de uma explosão. Os teóricos da conspiração e os intérpretes de profecias falam que essa instabilidade pode ser um catalisador para algo maior, uma situação em que forças espirituais e humanas se chocam. Quando se mistura crise social com crise ambiental e uma fé profundamente enraizada, o resultado é um terreno fértil para todo tipo de previsão e medo. Agora, voltando às revelações de Padre Pio. Ele também falava da necessidade de uma conversão espiritual massiva, como se fosse a única forma de evitar um destino pior. Suas advertências nunca foram feitas para gerar desespero, mas para inspirar uma mudança verdadeira. Ele enfatizava a importância da oração, da confissão e de uma vida vivida com propósito e humildade. É aqui que a devoção a ele, que cresce a cada dia no Brasil, ganha um significado especial. Milhares de pessoas já estão organizando vigílias, missas especiais e retiros espirituais, na esperança de que a fé possa mitigar o impacto do que está por vir. Muitos devotos de Padre Pio acreditam que o santo os guia diretamente. Histórias emocionantes são contadas em todo o país. Mães que tiveram filhos milagrosamente curados após orarem a ele. Comunidades que conseguiram se reerguer depois de tragédias graças à fé em sua intercessão. Esses milagres são vistos como sinais de que Deus ainda está ouvindo, mas também como lembretes de que o tempo da misericórdia pode estar acabando. E há algo mais perturbador. As visões de Padre Pio frequentemente mencionavam uma noite escura que cairia sobre o mundo, um período em que a escuridão, literal e espiritual, envolveria tudo. Seria uma época de provas, em que apenas aqueles com fé genuína permaneceriam de pé. Alguns interpretam isso como um aviso de desastres naturais, como apagões ou um colapso na infraestrutura global. Outros acham que é uma metáfora para a escuridão moral que se espalha por nossas sociedades, um tempo em que os valores cristãos são postos à prova como nunca antes. O que isso significa para o Brasil? Para começar, há um temor crescente de que os eventos políticos em dezembro possam ser um divisor de águas. Dependendo do desenrolar das coisas, nosso país pode entrar em um período de maior instabilidade, ou, quem sabe, até testemunhar um milagre de reconciliação nacional. A verdade é que estamos vivendo em tempos de grande incerteza, e a fé se torna tanto um refúgio quanto uma fonte de ansiedade. As profecias de Padre Pio falam sobre um momento em que a humanidade terá que escolher entre a luz e as trevas. No Brasil, isso é vivido de forma visceral. Em cada debate político, em cada crise ambiental, em cada ato de fé. Então, qual o papel da Igreja Católica em tudo isso? Até onde sabemos, o Vaticano é cauteloso quando se trata de profecias. A Igreja prefere uma abordagem mais equilibrada, sem alimentar o pânico, mas também sem ignorar a importância da oração e da preparação espiritual. No entanto, alguns arcebispos e padres no Brasil têm mostrado preocupação. Eles falam em uníssono. Agora é o momento de vigiar e orar. Algumas paróquias já estão organizando noites inteiras de adoração, enquanto outras promovem jejum e campanhas de penitência. É uma mobilização que não se via há muito tempo. E isso nos leva a pensar:
O que exatamente eles sabem ou temem que ainda não foi revelado. Por outro lado, há os que interpretam tudo isso de maneira mais racional. Argumentam que vivemos em um mundo interconectado, onde crises ambientais e políticas são resultados de escolhas humanas e que não precisamos de profecias para saber que enfrentamos tempos difíceis. Mas mesmo esses críticos, muitas vezes, não conseguem explicar a força que as palavras de um santo falecido há mais de 50 anos ainda exercem sobre milhões de pessoas. As redes sociais, como já mencionamos, são um campo de batalha para essas discussões. YouTubers, influenciadores espirituais e líderes religiosos usam essas plataformas para espalhar mensagens de esperança ou advertência. Algumas páginas católicas têm viralizado com postagens que falam do grande aviso de dezembro. Outras, mais céticas, insistem que precisamos ter cautela e não nos deixarmos levar por previsões apocalípticas. E você, em qual dessas correntes você se alinha? Pense por um instante, se algo realmente grandioso acontecer em dezembro, você está preparado espiritual e emocionalmente. Como você cuidará de seus entes queridos? Há uma sensação de urgência no ar, como se algo estivesse prestes a mudar, mas ninguém sabe ao certo o quê. Aprofundando-se mais nas visões de Padre Pio, há um detalhe que poucos mencionam. Ele falava de um novo amanhecer após a noite escura. Isso sugere que, mesmo nos momentos mais tenebrosos, existe esperança. O Brasil pode estar enfrentando provações imensas, mas também é um país cheio de fé, de resiliência e de uma espiritualidade que parece inquebrável. Muitos acreditam que, se a profecia se cumprir, ela também trará um renascimento espiritual, uma renovação que transformará o país. E agora, a pergunta que fica no ar: como podemos nos preparar? A resposta pode parecer simples, mas é profunda. A fé, a comunidade e o compromisso com o bem-estar dos outros são nossas maiores armas. Não se trata apenas de orar por proteção, mas de agir com compaixão, de cuidar do próximo, de proteger o meio ambiente e de cultivar a paz, mesmo em tempos de turbulência. Com isso, deixo mais uma vez uma pergunta para você refletir e compartilhar nos comentários. Diante de tantas incertezas e profecias, qual é a sua escolha? Você acredita que algo grandioso está por vir? Ou acha que estamos apenas sendo levados pelo medo coletivo? O Brasil, com suas complexidades e belezas, encontra-se em um momento único de sua história. A cada dia que se aproxima de dezembro, a expectativa cresce, e não é sem razão. A tensão é quase palpável, um reflexo da nossa conexão espiritual como povo, e essa conexão se torna ainda mais forte quando nos voltamos para a figura de Padre Pio. O santo estigmatizado, conhecido por suas advertências proféticas, não deixou suas visões como simples palavras jogadas ao vento. Ele acreditava profundamente na responsabilidade coletiva de agir, de converter corações e de encontrar propósito em meio às adversidades. Se olharmos para a realidade atual, vemos que há algo de profundamente simbólico na maneira como o Brasil se prepara para enfrentar o que dezembro pode trazer. As missas lotadas, as procissões fervorosas, os retiros espirituais, tudo isso reflete um desejo urgente de conexão e de proteção. Afinal, quando um país inteiro se junta em oração, o impacto é tremendo, mesmo que seja apenas para trazer algum consolo em tempos difíceis. Mas será que orações e esperanças serão suficientes para enfrentar o que está por vir? Para aqueles que acreditam, dezembro não será apenas o fim de mais um ano. Será um momento de confronto espiritual, onde forças invisíveis se manifestarão de maneiras que talvez ainda não conseguimos entender completamente. E aqui entramos na parte mais controversa da profecia. O que exatamente acontecerá?
Se as palavras de Padre Pio forem tomadas literalmente, podemos esperar eventos que vão desde desastres naturais, como terremotos ou tempestades devastadoras, até crises políticas que podem desencadear mudanças radicais. Mas e se tudo isso for, na verdade, uma metáfora? Se, ao invés de destruição física, estivermos enfrentando uma crise moral e espiritual que exige nossa atenção? Teólogos que estudam a fundo as profecias de santos e místicos nos lembram que muitas dessas visões podem ter camadas de significado. Um terremoto espiritual pode abalar as estruturas mais sólidas da nossa sociedade, a ética, os valores, a maneira como lidamos com as diferenças e com os recursos do planeta. Pense nisso. O que seria mais devastador para uma nação como o Brasil, conhecida por sua alegria e diversidade, do que perder sua essência espiritual? Por outro lado, também existe a possibilidade de que essas advertências sejam uma oportunidade disfarçada, uma chance de redirecionar o curso da história, de se reerguer mais forte, mais unido. Afinal, o Brasil já superou momentos de grande sofrimento no passado, sempre com a força da sua fé e da sua cultura vibrante. E se a profecia de Padre Pio, em vez de ser um prenúncio de desgraça, fosse um convite à transformação, um chamado para reconstruir, para proteger o que há de mais sagrado, seja a natureza exuberante ou os valores familiares que sustentam nossa sociedade? Essas dúvidas não são meras especulações. Elas nos levam a perguntar: estamos preparados para uma transformação positiva ou estamos esperando pelo pior, já derrotados pelo medo? Em muitas comunidades, os líderes religiosos promovem a ideia de que dezembro pode, sim, trazer desafios, mas que nossa resposta a esses desafios pode fazer toda a diferença. Grupos de voluntários têm se organizado para cuidar dos mais vulneráveis, e campanhas ambientais têm se fortalecido como se todos sentissem que este é o momento de agir. E não podemos esquecer o impacto que a mídia tem em tudo isso. Redes sociais amplificam tanto a esperança quanto o pânico. Vídeos sobre a profecia de Padre Pio são compartilhados milhares de vezes, cada um com sua própria interpretação. Muitas vezes alarmante, mas também existem aqueles que usam essas plataformas para espalhar mensagens de calma e responsabilidade. Influenciadores católicos, pastores evangélicos e até espiritistas estão aproveitando o momento para promover um chamado à paz e à preparação espiritual. E é interessante ver como, mesmo em meio a crenças tão diferentes, o apelo por união e por consciência ambiental se destaca. No entanto, é claro que a fé cega também pode ter seu lado sombrio. O medo coletivo pode ser perigoso. Psicólogos advertem que previsões apocalípticas podem desencadear crises de ansiedade em massa e até decisões irracionais. Já existem relatos de pessoas que deixaram seus empregos ou gastaram todas as suas economias se preparando para um suposto fim do mundo. E aqui, mais uma vez, entra a importância de equilibrar a espiritualidade com o discernimento. Sim, é vital ouvir os alertas, mas também é essencial não perder o controle sobre a própria vida. Ainda assim, não podemos ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. O que vemos são padrões climáticos cada vez mais extremos e cientistas alertam que as mudanças estão acelerando. Seria isso um eco das advertências de Padre Pio? Seriam esses fenômenos a própria natureza clamando por misericórdia ou simplesmente o resultado de décadas de destruição ambiental que nós, como humanidade, causamos? A conexão entre o espiritual e o físico nunca pareceu tão forte. Quando uma tempestade varre uma cidade, quando um rio transborda e leva embora casas e sonhos, a sensação de impotência é avassaladora. Mas mesmo nesse cenário, a esperança persiste. E talvez seja isso que faz a profecia de Padre Pio ressoar tanto em nossos corações. A ideia de que, mesmo diante do pior, ainda há a possibilidade de redenção.
Ele nunca deixou de enfatizar que, apesar das visões assustadoras, a misericórdia divina é infinita para aqueles que se arrependem e buscam uma vida melhor. Isso nos leva a pensar: até que ponto estamos dispostos a mudar? Estamos realmente prontos para viver de forma mais consciente, mais compassiva, mais conectada ao sagrado e à terra? O que está claro é que dezembro será um teste, mas não apenas um teste de fé. Será uma prova de como reagimos como seres humanos, como irmãos e irmãs que compartilham o mesmo solo e o mesmo ar. Vamos enfrentar tudo isso como uma nação dividida ou encontraremos forças para nos unir? O Brasil, com suas bênçãos naturais e sua riqueza cultural, tem o potencial de ser um exemplo para o mundo, mas a escolha é nossa. Para muitos, a solução passa por um retorno às raízes. A Igreja Católica promove campanhas de oração. O Candomblé e a Umbanda clamam por respeito à natureza. E outras religiões buscam o equilíbrio e a harmonia. Há uma beleza nesse mosaico espiritual, algo que só o Brasil possui. Talvez seja isso que a profecia quer nos lembrar, que não somos um país comum e que temos uma missão especial. Então, chegamos ao ponto final dessa reflexão. Dezembro está logo ali, e ninguém pode dizer com certeza o que ele trará. O futuro ainda é incerto, mas a escolha de como enfrentá-lo é nossa. Podemos ceder ao medo ou podemos encontrar força na fé, na ação e na união. O que quer que aconteça, que estejamos prontos para responder com coragem, sempre com o coração voltado para o bem. E você, diante de tudo o que discutimos, o que sente? Medo, esperança, uma vontade de mudar? Escreva nos comentários. Sua voz importa, e juntos talvez possamos transformar o que parece ser um aviso sombrio em um convite para um futuro mais iluminado.